Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 8º. Nossa leitura será do verso 16 ao verso 19. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 8º, do verso 16 ao 19. Antes da leitura do texto bíblico, vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá a graça, a rica oportunidade de nos ajuntarmos como povo eleito, povo da aliança, para bendizermos o teu nome. Que tu possas, ó Deus, receber a nossa adoração e que de fato o teu nome seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. E que nesse instante, ó Deus, em que mais uma vez o Senhor vai falar conosco, por meio da leitura e exposição da tua palavra, pedimos que o Senhor cause sensibilidade aos nossos corações, à tua vontade, ao teu querer. Que essa palavra, ó Deus, venha nos confortar, nos encorajar, nos exortar, de modo a que andemos de acordo com o teu santo conselho. Ó Deus, sê propício a nós e que sejamos mais uma vez alimentados por palavras de vida. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus irmãos, com expectativa e fé em Cristo, vamos ler aqui Êxodo, capítulo 8º, versos 16 a 19, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito, e fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, vamos ler juntos esse final? Isto é dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Meus irmãos, a nossa temática essa noite, à luz dessa passagem bíblica, é sobre a derrota dos falsos deuses. A derrota dos falsos deuses. Faraó não fora persuadido pelas duas primeiras pragas, que foi o rio de sangue e as rãs que emergiram também daquele rio. A primeira e a segunda praga, nós tivemos um aviso prévio. Deus avisou para ele liberar o povo. Se ele não liberasse, as pragas viriam. Mas na terceira praga não tem aviso prévio. Ela simplesmente chega e se instala por toda a terra do Egito. Eram piolhos que invadiram as pessoas e os animais. Eles não vão ficar meramente nos ambientes, mas vão procurar um local onde tenha sangue. Então é em ser vivo mesmo. Estavam pelo nariz e ouvidos dos egípcios, eram pestes importunas, insistentes e irritantes. Lembro-me quando eu era criança, minha mãe deixava os nossos cabelos crescerem bastante para economizar no barbeiro. Eram 4 para cortar o cabelo. E quando um tinha piolho, todo mundo tinha que passar a máquina. Todo mundo ficava careca. E tinha que passar algumas coisas na cabeça para matar aquela praga. Porque ela tinha medo de ir para ela. Ela não ia rapar a cabeça, é claro, né? Então, são insetos importunos, insistentes, irritantes. Era algo que incomodava toda a criatura da terra do Egito. Surgiram, conforme um relato bíblico aqui, versos 16 e 17, e há diversos malabarismos hermenêuticos advindos da teologia liberal para justificar o surgimento dos piolhos por vias naturais e consequentes das duas primeiras pragas. Tentam interligar
Ah, não, é porque o rio ficou apodrecido, as rãs apodreceram e surgiram insetos das rãs. Mas não. O texto bíblico é enfático. Pela narrativa bíblica, essa praga surgiu do pó da terra após Arão ter estendido o seu bordão. E a palavra pó, que aparece no hebraico aqui, é a mesma palavra para grão, na promessa de Deus sobre a descendência de Abraão, lá em Gênesis 13, 16 e 28, 14. Era algo que não era possível de ser contabilizado. Era demais. E esse sinal foi um milagre operado pelo poder de Deus sobre a natureza para manifestar a sua glória. Meus irmãos, os milagres transcendem em muito as leis naturais. É algo que não pode ser produzido em laboratórios ou por leis da natureza. O machado flutuando sobre aquele lago é Deus dizendo: eu posso quebrar a lei da gravidade se eu quiser. Jesus andando sobre as águas é Deus dizendo: eu posso quebrar a lei da gravidade se eu quiser. Eu quem estabeleceu as leis e eu sou quem pode quebrar essas leis. Então, milagre transcende as leis da natureza. Embora Deus tenha usado fenômenos naturais, como animais, insetos, doenças e pestes, essas pragas foram muito além do curso natural ou normal da natureza. Então essa é a terceira praga. E nós temos aqui no verso 18 a derrota dos deuses egípcios. Deus poderia ter usado de outros expedientes miraculosos para que Faraó atendesse à sua vontade. E por que Deus não usou outros sinais, até mesmo muito mais maravilhosos do que essas pragas? Deus submeteu as forças comuns da natureza ao seu poder, porque queria subjugar e desmascarar a farsa do panteão egípcio. Nós vimos nas últimas mensagens que as pragas estão associadas ou são um ataque frontal e direto ao panteão de deuses egípcios. A terceira praga humilha o deus da terra, Gebe. Ao transformar poeira em insetos, Deus reivindicou a autoridade sobre o solo do Egito. Deus demonstra poder sobre a natureza. É impressionante como as 10 pragas suspenderam a ordem natural. É como se Deus estivesse descriando o Egito. Tudo foi pela palavra de Deus. A criação do homem, a criação do mundo, pelo Logos, pela palavra, e a descriação do Egito também. Deus disse, estenda, ele estendeu, e surgiu aquela praga. Mas veja que parece que há uma inversão da ordem criacional. Porque a minha mãe, quando éramos crianças, ela tinha uma maneira de combater a praga de piolhos lá em casa. Métodos radicais, eu diria. Mas aqui não tinha saída. Ela conseguia ainda dominar, mas aqui os piolhos estavam dominando. Há uma inversão. Nós fomos criados para dominar e Deus inverte aqui o jogo. Estava havendo desarmonia ali no Egito. Na crença popular egípcia, eles alimentavam que Faraó tinha o poder de manter a ordem cósmica. Faraó era uma divindade. Ele tinha poder de manter a ordem cósmica, uma espécie de equilíbrio universal, e Deus prova que não. As pragas atacaram diretamente a fé e os fundamentos de fé dos egípcios. Deus estava confrontando suas crenças básicas no equilíbrio e ordem do universo. Deus estava mostrando que Ele era o provedor, que Ele era o criador e que Ele dominava sobre esse mundo. E quando Faraó começou a se desesperar, seus magos realizaram a última tentativa para resolver a situação pelos seus poderes.
Meus irmãos, na primeira e na segunda praga, eu diria que os magos, os feiticeiros do Egito, tiveram um desempenho médio. Não foi extraordinário, não foi pífio, mas foi medíocre. Porque eles conseguiram transformar alguma porção de água em sangue, eles conseguiram tirar algumas rãs ali do rio, eles conseguiram fazer alguma coisa. Esperava-se que eles também conseguissem tirar piolhos do pó. Mas eles não conseguiram. E o motivo está implícito no texto. Eles não conseguiram. Porque eram tantos piolhos que seus rituais de purificação se tornaram inviáveis. Quando eles se banhavam e se preparavam, vinha de novo tudo aquilo. Nem eles estavam aguentando. Eles não tinham condições de oferecer os seus rituais. Sua adoração pagã estava prejudicada. Os insetos cobriam seus corpos. Nós sabemos muito bem quem esses magos eram. Eram servos do diabo. Num português bem claro, bem direto, servos do diabo. Nós sabemos que o inimigo tem poder. Ele tem poder para rebelar-se contra Deus, para tentar as pessoas, como diz o nordestino, atentar, enganar, acusar, manter pecadores presos em iniquidades e, em certas ocasiões, até mesmo atormentar e fazer uma visita aos eleitos. Porque tem dias que a gente não sente necessariamente a presença de Deus. Às vezes é uma visita com cheiro de enxofre, para causar tristeza e abatimento. E nós temos que repreender. Mas fica claro nessa narrativa que os poderes de Satanás são limitados. Ele é incapaz de criar. Ele é incapaz de redimir, de amar, de ser humilde e, sobretudo, incapaz de manter o Filho de Deus sob o poder da morte. Ele é incapaz de fazer isso. A palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É exatamente o que Moisés está fazendo aqui. Ele vem para desbancar, destruir e mostrar a faça dos deuses egípcios. Ao final, todos os planos malignos de Satanás não darão em nada para os eleitos de Deus. Em absolutamente nada. Por isso que a gente não precisa temer. A gente não precisa ter medo. Alguns crentes imaginam, não, presbiterianos, imagino eu que não, que os demônios dominam sobre territórios, sobre países, sobre nações, sobre regiões e localidades. Não. Não. Por isso que a igreja está no mundo. A igreja não vai ficar encolhida, sendo oprimida. Pelo contrário, a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja fará diferença onde ela estiver, ainda que seja com um bordão de pastor em suas mãos. E envergonhará o panteão dos falsos deuses desse mundo. E aí eu quero finalizar falando a respeito do dedo de Deus reconhecido pelos magos. Os magos se deram conta de que eles estavam lidando com um poder infinitamente maior. Eles ficaram impressionados não apenas com a praga em si, mas com o fato de não terem poder para imitar. Veja que eles não conseguiram reverter o rio de sangue, eles não conseguiram aplicar um repelente poderoso para as rãs, e eles não conseguiram sequer replicar a praga dos piolhos. Eles reconheceram que o dedo de Deus havia tocado nas pirâmides do Egito. Mas não reconheceram a Deus como Senhor e um Salvador pessoal. Eles não se converteram
Isso aqui não é uma confissão de fé. Apenas reconheceram uma força cósmica e impessoal. A palavra que aparece aqui no hebraico para Senhor é Elohim, deuses. Eles não foram salvos por esta declaração. Eles apenas, irmãos, reconheceram o óbvio, o que uma pessoa dotada do mínimo de senso, de leitura da realidade, que consegue enxergar, ouvir e ver as obras de Deus, eles apenas reconheceram o óbvio. Uma força soberana, singular, poderosa, estava tocando no Egito. Mas eles não sabiam o que era. E se nós fizermos uma pesquisa, ainda no nosso país, grande parte da população, talvez colegas de trabalho, familiares, vizinhos, pessoas que você conhece e interage, grande parte da população acredita que existe um Deus. Um Deus. Eles reconhecem a existência de um Criador e para, às vezes, não chamar Criador, eles dizem, olha, é um design inteligente. Porque a vida é complexa. Da vida pequena, a vida maior, mais orgânica, é complexo o funcionamento orgânico. Isso não veio de forma aleatória, com evolução de bilhões de anos. Essa é a explicação que nem o meu filho de 6 anos acredita. Nem o meu filho de 6 anos é convencido de que o mundo passou por processos cósmicos, aleatórios, e que do caos veio a beleza e a ordem. Nem o meu filho acredita nessa história para boi dormir. Mas eles percebem que há uma força poderosa, um design inteligente por detrás de tudo isso que existe. Eles reconhecem a necessidade de uma força superior. Eles falam de Deus de uma forma muito subjetiva, mas têm uma enorme dificuldade de confessar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Aí não dá. Aí não dá. E Cristo é a chave para nós entendermos tudo. É a chave para entendermos tudo. Esse é o caminho apontado por Deus. Não basta apenas reconhecer o dedo de Deus e que Deus fez essas coisas. Moisés viu o dedo de Deus escrevendo o decálogo, mas não basta ver o dedo de Deus em uma dádiva recebida. É necessário ver o dedo de Deus na vida e no ministério de Cristo. Na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram daquele centurião ao pé da cruz, quando Jesus desfalece, morre, aqueles sucessivos eventos acontecem, o eclipse, o terremoto, pessoas que estavam mortas ressurgiram, alguns santos, é o que o texto bíblico diz, coisas diferentes aconteceram, e o que ele diz? Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Pregado numa cruz, num símbolo de absoluta derrota, desfalecido, sem vida, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E algumas lições, irmãos. Deus pessoalmente intervém miraculosamente na história do seu povo. Nós somos um povo que vive por milagre. É milagre. Um milagre após o outro, semana após semana. Boa parte desses milagres nós nem vemos, nem tomamos conhecimento. Se você está nesse templo, sentado nesse banco, pode ter certeza que essa semana você foi alvo de mais de uma centena de milagres do Senhor, de livramentos que você nem percebeu. Segundo, é uma indagação. Qual é a nossa fonte de equilíbrio? Há pessoas que se entregam à falsa sensação de segurança em seus bens, investimentos e fontes de renda. Há outros que se fiam na sua inteligência, na sua beleza, no seu vigor, na sua genialidade, que vai passar. Vai passar.
Quem tem aí acima de 60, vê uma foto de 40 anos atrás. Vai passar toda a beleza, toda a juventude, todo o vigor, isso vai embora. No dia mau, nenhum desses recursos impedirá que o mundo ao nosso redor se dissolva. O que acontece quando nós descobrimos uma grave doença em nós ou em um dos nossos que irá nos acompanhar até os últimos dias das nossas vidas? O que acontece com a nossa fé? O que acontece quando o nosso poder de compra diminui, como o caos que está esse governo e o absurdo que estão as coisas? E você vai no mercado com as 5 notas de 100 e sai com 2 sacolas na mão. Para muitos é o fim. O que acontece quando somos rebaixados de função e perdemos uma boa gratificação no nosso trabalho? O que acontece quando na nossa família há casais divorciando, pessoas se separando? O que acontece quando os nossos filhos se rebelam de forma ingrata contra nós? E isso parece que é a ordem do dia. O que acontece quando o governo taxa os nossos investimentos, que estavam lá quietinhos, sem mexer com ninguém? O que acontece quando o mundo vira de cabeça para baixo? Sabe o que acontece? Nós descobrimos que os nossos recursos e as nossas habilidades não são capazes de nos salvar. É isso que nós descobrimos. Diante da bigorna da realidade, precisamos de um Salvador. É Cristo. É Ele quem traz o equilíbrio mesmo em meio ao caos. Terceiro, Cristo traz coesão ao universo. Não é no panteão egípcio, não é preservando o meio ambiente que o buraco da camada de ozônio vai diminuir. Eu até falei recentemente em uma das aulas de escola dominical que os cientistas previram que o Sol um dia vai apagar. Mas fique tranquilo, você não estará aqui para ver isso. Daqui a alguns milhões de anos, ele vai apagar. Então parece que a gente sempre está à beira de um apocalipse. E se nós não fizermos alguma coisa, as coisas vão se desintegrar. Mas quem traz coesão ao universo é Cristo. Pelas Escrituras, Ele traz harmonia, restauração e ordem. Lá em Colossenses capítulo 1, que é um hino de louvor à pessoa do Redentor, nos diz o seguinte nos versos 16 e 17: pois nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo é aquele que mantém tudo unido. É verdadeiro não apenas em termos cósmicos, mas em termos pessoais. Então, quando o nosso mundo parecer desmoronar, nós precisamos compreender que o único fundamento estável e eterno é a nossa fé em Cristo. É só isso que vai restar. A nossa denominação pode passar por crises, a nossa igreja local pode passar por crises, pessoas que você admira, de repente você não vai admirar tanto, mas em Cristo a nossa esperança é firme. E é nele que a nossa fé deve estar ancorada. E por fim, não basta crer que Deus existe. Se você nos visita essa noite, se há alguém aqui nessa situação, eu creio que Deus existe, é muito belo, é muito bonito. Não, isso não é suficiente. Essa fé é subjetiva, impessoal. Essa fé que não tem um referencial bíblico e que não leva a pessoa de Cristo, ela é insuficiente. Não basta crer que Deus existe. É necessário crer que o dedo de Deus tocou o mundo por meio de Cristo Jesus.